Não tivemos capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse essa semana, mas nem por isso eu deixarei de fazer vídeos sobre o mangá aqui no canal, né, pessoal? Bem-vindos à segunda parte do vídeo de curiosidades sobre Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Pra quem tá por fora, essas curiosidades vêm de perguntas que os fãs mandam pra revista onde Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse é lançado e são respondidas pelo próprio autor, Nakaba Suzuki. Pra quem não sabe, essa aqui já é a segunda parte, vou deixar o linkzinho da segunda parte aqui em cima e também no cardzinho no final do vídeo. Mas se você quiser, você pode começar por esse vídeo aqui, não tem o menor problema. E sem mais delongas, antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e vamos para as perguntas e respostas. E só lembrando que eu não coloco todas as perguntas aqui porque nem todas são interessantes, né? Então eu seleciono as que eu considero mais interessantes. E começando aqui com uma pergunta que acho que os shipadores de Nassen e Peso vão gostar. Pergunta, quando Nassen decidiu seguir Peso, ele sentiu amor por ele? A resposta: acho que esta é a primeira vez que ele vive uma amizade, então ele ainda não sabe o que é esse sentimento. Acho que quem shippa os dois pode ficar esperançoso com essa resposta, né? Porque ele não diz exatamente que não é amor que o Nassen sente por ele. Na verdade, por enquanto o Nassen não sabe o que é isso, então pode ser que desenvolva para realmente alguma coisa além do que só amizade, né? Pelo menos eu falo sobre como o Nassen vê o Peso, né? Porque eu não acho que o Peso vai começar a ver o Nassen dessa forma, né? Mas pode ser que realmente o Nassen sinta alguma coisa além de só amizade pelo Peso. Segunda pergunta, Dália tinha irmãzinhas? Dália é o segundo rei das fadas. Sim, muitas. Então todos os reis das fadas tinham irmãs mais novas, né? O primeiro rei das fadas, o segundo e também o King. Terceira pergunta, existem outros cavaleiros sagrados além de Balgs que deixaram Arthur? Um certo número. Será que eles ainda vão aparecer no futuro da história? Pode ser que apareça, né? Considerando que tem mais traidores além do Balgs. E mesmo que não apareçam, acho que o próprio Pelgast deve trair o Arthur em algum momento e se aliar aos Cavaleiros de Liones, né? Quarta pergunta. Os Cavaleiros do Caos têm classes como os Cavaleiros Sagrados de Liones? Resposta: eles não estão organizados da mesma forma que os Cavaleiros Sagrados de Liones, mas eles têm classes. Imagino que aqueles 4 rivais que a gente está teorizando aqui nos vídeos do canal, que são Aerosite, Pelgast, Mortlach e Jericó, eles devem ser da mais alta classe dos Cavaleiros Sagrados de Camelot, né? E no caso eles vão servir como os principais vilões por enquanto os Cavaleiros do Apocalipse ainda não são fortes o bastante para enfrentar o Arthur. Quinta pergunta, Percival pode voar para Liones com Hope? Hope é a magia dele, né? Resposta, ele não pode fazer isso em seu nível atual, Risos. Só lembrando, pessoal, que essa pergunta aqui foi feita na época do arco lá do Golten, né? Da Vila dos Demônios. Então naquela época o Percival não era nem forte bastante para, digamos, voar até Liones. Ou melhor, ele não conseguiu usar a magia dele num nível muito bom, né? Acho que atualmente, no nível que ele tá agora, ele já tá bem mais forte, então ele conseguiria sim voar de Liones de volta para a terra natal dele, de boas. Agora a sexta pergunta, né? Há quanto tempo Golten administra a Vila dos Demônios? Há 16 anos, exatamente depois do fim da Guerra Santa, né? Então todos os demônios que debandaram depois da morte do Rei dos Demônios foram acolhidos pelo Golten. Mas ele nem sempre está presente, de vez em quando vai a Liones ou a Ordan. Ordan, que eu me lembro, é aquela vila daquele moleque, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas é uma vila aí que o Golten tem laços. Sétima pergunta, uma pergunta que fizeram aqui sobre o próprio autor. Que lugares você gostaria de visitar na Inglaterra? Eu decidi colocar essa pergunta porque a Inglaterra é inspiração para a Britânia do universo de Nanatsu no Taizai, né? E a resposta dele, o túnel da árvore de Haunake e Shipping Campden. Eu quero ir lá. Pelo que eu vi, esse túnel da árvore de Haunake é um cartão postal até um pouco famoso, né? Eu já tinha visto imagens antes. E esse tal de Shipping Campden é uma cidade histórica da Inglaterra. Oitava pergunta. A clínica do Hendrickson tem espaço residencial ou ele tem uma casa particular separada? Há uma casa particular, mas ele praticamente se instaurou na clínica. Então ele praticamente mora na clínica dele, né? Ele não tem família, então a vida dele é basicamente o trabalho dele. Nona pergunta. Qual entre Meliodas e Peso, que parecem ser pessoas baixas na série, é o mais baixo? Resposta: Percival é o mais baixo, mas se você contar o volume do cabelo dele, ele é o mais alto. Então se o Percival cortar o cabelo, ele fica mais baixo que o Meliodas. Eu lembro que quando eles dois ficaram cara a cara, o Percival estava um pouquinho mais baixinho, se eu não me engano, mas acho que é porque ele estava de capacete, né? Décima pergunta, Lancelot cheira bem como uma flor na imagem das fadas? Na imagem das... Isso aqui é uma tradução feita pelo Google Tradutor, tá? Então às vezes pode ficar um pouco confusa ou ter algumas palavras meio desnecessárias aqui, mas deu pra entender bem a pergunta. Qual é o cheiro do Lancelot, né? A resposta, ele tem um leve aroma de limão. Parece que, como a gente já viu antes, todas as fadas têm um cheirinho de flor, né? Um cheirinho agradável, então o Lancelot não é diferente. 11ª pergunta, também uma pergunta sobre o Lancelot.
A parca que Lancelot usava em A Floresta Tropical que traz o começo, parca é uma peça de roupa, tá, pessoal? Foi costurada por seu tio King. Seu tio King desenhou e Lancelot escolheu as cores. Então parece que os dois já se conhecem, apesar de a gente nunca ter visto esse encontro, né? Então, por enquanto, o relacionamento entre King e Lancelot é uma coisa só dessas perguntas aqui. A gente até agora não viu dentro da história, né? Mas parece que eles se conhecem e, como ele fez uma roupa pro sobrinho dele, parece que os dois se dão bem. Qual é a qualidade da cozinha do Lancelot? Parece que ele não cozinha muito. Então, pelo que a gente vê, o único dos quatro cavaleiros do Apocalipse que sabe cozinhar é o Percival mesmo. Ó, essa pergunta aqui é interessante, uma pergunta sobre o Tristan. As duas espadas que Tristan carrega têm um nome? Resposta, as que ele usa todos os dias não tem uma, que eu acho que é aquelas que a gente está vendo ele usando agora, né? Mas suas duas espadas favoritas são Mael e Starossa. Isso aqui também me gerou umas dúvidas, pessoal. Se são as espadas favoritas dele, tanto é que tem esses nomes, por que ele não usa? Por que ele tá usando duas espadas sem nome? Ou são, sei lá, espadas que ele só tem algum carinho por elas? E no caso, se tem o nome Mael e Starossa, então eu imagino que o Tristan já tem um relacionamento com o Mael, né? Acho que a gente deve ver no filme dele, ainda vai ser lançado o filme protagonizado pelo Tristan, e nele a gente deve ver que o Mael talvez até tenha treinado um pouco o Tristan, né? Próxima pergunta, por que Peliot deixou o cabelo crescer? Resposta, ele achou que o cabelo mais comprido seria melhor para ele. Eu coloquei essa pergunta aqui só para confirmar que aquele era sim o Peliot, caso alguém tivesse alguma dúvida. Próxima pergunta, qual é o nível de potência atual de Hauser? Acho que por essa tradução aqui é o nível de poder atual, né? Resposta, acima de Matrona. Eu já tinha falado sobre essa curiosidade aqui em alguns momentos nos meus vídeos de análise. E o nível anterior da Matrona, pessoal, era de 6.000, então a gente vê que o Hauser está no nível muito acima do que era o normal para os humanos antigamente, né? Antigamente, um Grão Cavaleiro Mágico tinha cerca de 3.000 de poder. Acho que atualmente 3.000 para um Grão Cavaleiro Mágico é pouco, e 3.000 atualmente seria um nível normal para um cavaleiro, né? Acho que cavaleiros ordinários, como por exemplo o Peliot, deve ter 3.000 de nível de poder, e humanos no geral ficaram mais fortes, né? Como já foi falado que humanos no passado eram mais fortes do que são atualmente, acho que os humanos voltaram a ficar mais fortes por conta da Guerra Santa. Próxima pergunta, como o Tristan vê a Isolda? E aqui ele colocou a resposta como se fosse o próprio Tristan respondendo. Abre aspas, eu acho que ela é séria e direta, fecha aspas. Por enquanto parece que ele não vê ela de uma forma muito especial, mas provavelmente os dois vão terminar juntos porque, né, no final das contas são Tristan e Isolda, né, pessoal? Seria como colocar Romeu e Julieta numa história e não fazer os dois ficarem juntos. É uma das histórias de amor mais clássicas que existe. Então provavelmente vai ter Tristan e Isolda também nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Próxima pergunta, qual é o prato favorito do Tristan? A torta de peixe da taverna, o bocejo do gato preto, que seria aquela mesma torta que matou Zarathrais. Essa torta já é bem conhecida entre os fãs de Nanatsu no Taizai. Próxima pergunta, Hendrickson finalmente conseguiu entender o coração das mulheres? Resposta, ele nunca entendeu, afinal é o Hendrickson. Eu tenho quase certeza de que o Nakaba-Suzuki não tem intenção de fazer o Hendrickson se casar em algum momento, então acho que ele vai morrer solteiro mesmo, mas acho que vai morrer feliz. Próxima pergunta, o Hauser ainda sai com o Gilthander para beber álcool? Resposta, ambos bebem o tempo todo. Como o Griamor é o senhor de um pequeno país, eles raramente o veem agora, então o trio dos patetas agora foi meio que separado, né? Acho que é bem surpreendente, né, pessoal? Que dos três patetas, o único que realmente tenha se tornado um rei é o Griamor, né? E no final das contas, das três irmãs da realeza, a única que não se tornou uma rainha foi a Margaret, porque a Verônica provavelmente também se tornou rainha, né? Ela deve ser a esposa do Griamor atualmente. Então, das três, a única que não se tornou rainha foi a mais velha. Justamente a mais velha, que normalmente é a que se espera que se torne rainha. Próxima pergunta. Como você decide a cor do cabelo e dos olhos de um personagem? É só por capricho? Resposta, eu acho que é um capricho, risos. Eu decido as cores que parecem combinar com a imagem do personagem. Eu gosto dessa pergunta aqui. Entre Percival, Lancelot e Tristan, quem é o melhor na queda de braço? Resposta, Tristan, eu acho. Olha, se ele colocou eu acho, então acho que ele não tem assim tanta certeza. Então provavelmente os dois têm basicamente o mesmo nível de força física. Mas se ele diz que é o Tristan, então é porque o Tristan é pelo menos um pouquinho mais forte fisicamente do que os outros dois, né? Só lembrando que ele não colocou a Gawain aqui nessa pergunta. Talvez a Gawain ainda não tivesse aparecido aqui quando foi feita essa pergunta. Então, pelo menos entre os membros homens dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, o Tristan é provavelmente o fisicamente mais forte, apesar de não estar tão acima dos outros dois. E a próxima pergunta é a única pergunta sobre a Gawain, até porque ela não apareceu há muito tempo, né? Então quando sair mais perguntas provavelmente vão ter mais sobre ela. Gawain gosta de doces? Resposta, ela é totalmente gananciosa e gulosa. Como a gente já viu que ela parece que o doce preferido dela é pudim. Última pergunta, o Doni é da capital real de Liones ou em algum lugar da cidade? Resposta, ele é da periferia de Liones. Gente, esse negócio de capital real, Liones, país, me deixou muito confuso, porque Liones não seria toda aquela cidade? Então no caso dele sendo da periferia de Liones, ele não seria da capital real? O capital real é só o castelo, e o que tá
perto do castelo e o que seria periferia já não é capital real? Me deixa um pouco confuso, mas assim, de qualquer forma o que tá dizendo aqui é que ele é de Lyon sim, só é da periferia. E deixe nos comentários o que você achou dessas perguntas, dessas curiosidades que o Nakapa Suzuki mandou. Acabaram as perguntas, mas conforme foram lançadas mais, eu vou trazendo aqui uma terceira parte. É claro, vai demorar um pouco para poder juntar perguntas o bastante para fazer um vídeo, mas eu vou fazer essa terceira parte algum dia. Quem sabe até mesmo uma quarta parte se tiver perguntas o bastante, né? Deixe nos comentários o que você achou disso, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e tchau, um beijo, até a próxima.